Nesse vídeo, vamos falar sobre tratamento de dados, ou seja, é a parte que com certeza você vai passar mais tempo, vai ter que gastar, digamos, pela minha experiência, cerca de 80%, 70% de tempo de código na parte de tratar o dado, ou seja, aquele momento em que você conseguiu já consolidar as informações que você tem disponível e a partir daqui você vai ter que entender quais são os dados que tem e, enfim, fazer todos os tratamentos necessários para que ele se traduza e fique preparado para que atinja o resultado esperado, que pode ser uma análise, um relatório. E para quem já fez esse tipo de trabalho sabe que aqui é a parte desafiadora, porque terão vários problemas como dados incompletos, incorretos, fora de um padrão de análise, textos que estão em numerais, numerais que estão em texto, datas desconfiguradas, enfim. Nesse vídeo vou pegar minhas anotações, baseadas aí em praticamente 10 anos de experiência analisando dados, aonde eu consolidei os principais itens que são necessários e que me foram muito úteis dentro desse processo, aonde peguei diversos tipos de dados diferentes, indústrias diferentes também, e que cada tipo de tratamento me serviu durante todo esse meu tempo analisando dados. E também quero te fazer um convite para se inscrever no canal, dar uma olhada também nos vídeos anteriores e dependendo do momento que você for ver esse vídeo, já tem vídeos posteriores também de todos os passos necessários para se fazer na análise de dados, onde eu tento dar uma visão muito mais dos processos, entender realmente o que você precisa fazer, quais são os passos necessários, que aí você vai acabar não ficando preso a ferramentas, aonde você vai conseguir adaptar independente do momento que você vê o vídeo, porque hoje muitas análises são feitas por Python, mas também podem ser feitas por Excel, por exemplo, ou pelo R, ou por qualquer outra ferramenta que virá a surgir. Então eu acredito que essa maneira de se enxergar a análise de dados, com enfoque em quebrar os passos necessários para resolver e entregar a solução ou resolver o problema que foi posto para essa análise, funciona muito melhor, você vai conseguir chegar a resultados mais precisos e mais eficientes com esse tipo de abordagem. E eu falo isso baseado na experiência de ter mentorado já algumas pessoas que estavam entrando no mercado ou eram júniors dentro de áreas que eu trabalhei e que essa abordagem funcionou muito mais do que a abordagem clássica que você vai ver em cursos onde te passam vários códigos, decorebas, processos que talvez no dia a dia você não consiga concatenar com os problemas que você tem que resolver na empresa onde você trabalha ou quando você for iniciar uma análise dentro da sua própria empresa de dados ou tomar alguma decisão específica. Então a dica que eu te dou é que assista esse vídeo, mas esqueça em tentar decorar, copiar os códigos. Eu te convido a dar uma olhada em todos os tópicos que eu vou trazer e tentar por aí, você mesmo, fazer uma anotação sua, pesquisar outros canais que são muito mais focados em código também, que você vai encontrar aqui no YouTube e tentar fortalecer mais essa visão de ferramentas para solucionar os seus problemas futuros. E não o decoreba de código, porque isso daqui você consegue, com uma simples pesquisa durante o seu processo de análise de dados, a buscar a melhor forma, a que funciona melhor no momento que você for fazer a análise, porque isso aqui vai mudando. Então, dado o disclaimer todo, vamos para as minhas anotações para o meu notebook. Agora na minha tela, vou deixar aqui as minhas anotações. Inclusive, eu te aconselho, no decorrer da sua jornada de aprendizado, ir anotando os itens que funcionam para você, que acabou resolvendo algum problema seu durante o processo de interação com os diversos tipos de dados que você for ir mexendo. Então agora vamos falar sobre a fase de tratamento. Eu deixei aqui, sei lá, uma categorização baseado nas minhas anotações. Isso aqui não é nada, não leve a ferro e fogo como uma referência técnica ou bibliográfica. Isso aqui é baseado mais naquilo que foi sendo útil para mim e via que fazia sentido agrupar dessa maneira. Então, fazendo um resumão e antes de começar aí para as análises linha a linha, eu tenho as principais maneiras de você utilizar mais de uma fonte de dados, que é fazer os joins, vou falar mais para frente. Filtros de dados, lidar com variáveis gerais, variáveis numéricas, textos, células, seria a combinação entre coluna e linha, para você que mexe em Excel já tem a noção, porque esse é o nome do Excel, e enriquecimento dessa base, dessa fonte de dados. Vamos começar nos joins. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar aqui dois data frames, um simulando de vendas e outro de produtos. Bom, assim que você executa a célula aqui no Python, ele mostra as saídas que eu pedi para printar tanto a tabela de vendas como a tabela de produtos também. A tabela de venda tem um ID venda, ID produto e quantidade. No data frame de produtos, o ID produto e nome do produto. Agora vamos para os joins. O primeiro de todos é o winner. Eu vou rodar aqui para ficar intuitivo para vocês o que significa. Então eu pego o winner join, eu faço meio que uma junção da tabela de vendas, que é a minha primeira que eu mencionei aqui, que seria essa tabela de produtos, que seria essa tabela, baseada numa chave, ou seja, é importante que nessa junção
junção de dados, para ele ter a ideia do como você vai juntá-los, é ter uma referência. Então, tudo que for o ID produto igual, eu vou pegar todas as variáveis das duas tabelas e trazer para essa nova tabela. E esse é o resultado. Então, se eu considerar que a minha tabela 1 de vendas, eu tenho ID produto 101, 102, 103, 104, 105, e na tabela de produtos, eu tenho um ID produto 101, 102, 104, 106, 107. Tá vendo que eu tenho só alguns pontos que batem, que são esses três: 101, 102, 104. Ou seja, um desenho de join, inclusive eu já fiz um vídeo baseado nesse assunto e te convido a voltar aqui no canal se tiver mais dúvidas sobre esse conceito, mas ele é simples. Eu vou olhar duas fontes de dados baseado numa chave, aí pode ser mais de uma chave, mais de uma coluna, mas você vai olhar o que no inner join, o que há de igual nos dois, e tendo o que é igual dos dois, ele vai trazer somente essas informações. E aqui eu tenho produto 101, 102, 104, que são os únicos que tem nas duas tabelas. E é para isso que serve o inner join. Agora o left join, vou executar aqui. Left é esquerda em inglês, então a referência da tabela vai ser a tabela esquerda, ou seja, na referência aqui no código, eu coloquei vendas primeiro, que seria da esquerda, e produtos na direita. A chave na junção das duas tabelas é o ID produto, que vai unir, o que vai ter referência entre as duas. E no left eu vou trazer toda a informação da tabela da esquerda, que nesse caso é DF vendas, ou seja, aqui em cima vou trazer o ID produto 1, 2, 3, 4, 5 e alimentar com a informação do DF produtos, ou seja, que eu tenho o nome produto, que é a informação a mais, de acordo com o que eu encontrar nesse chaveamento de ID produto. Aí o que acontece nesse caso, eu vou ter no 101 notebook, 102 mouse, no 103 e no 105, que eu não tenho informação na tabela produto, ele vem como NaN, aqui seria o NA no Excel, tipo uma referência não encontrada. E esse é um problema que acontece normalmente numa análise de dados, que é você tratar. O que você vai fazer nesses casos? Você vai digitar manualmente, você vai buscar a área de negócio para identificar aqui qual é realmente o nome desse produto, vai desconsiderar essas linhas e fazer somente o inner join. Aí é baseado na análise de negócios. O que eu estou mostrando aqui é apenas ferramentas que você pode utilizar de acordo com a necessidade realmente da pergunta que você está fazendo na análise dessas fontes de dados. Left join, aí eu tenho right join, mas na prática isso a gente usa muito pouco, porque na verdade ele vai fazer o inverso, vai pegar a referência da tabela da direita, né? Aí aqui o NaN vai ser baseado nas informações que não tem no ID venda, né? Então tanto a quantidade quanto o ID venda tá como NaN, porque eu não encontro, que a junção é 1, 2 e 4, e eu só tenho esses três itens na tabela concatenados, na tabela de vendas, que eu consigo achar essas informações. A lógica mesmo, então na prática, use o left join e só coloque, é importante que você considerar a primeira referência de tabela vai ser left join, ou ele vai trazer a segunda tabela na direita, né, no right join. Mas na prática é só inverter, usar a tabela referência na esquerda e usar somente o left join. É isso que na prática as pessoas fazem. Esse aqui, estamos encerrados a parte de joins, agora vamos falar sobre os principais filtros. Para isso eu vou criar uma nova tabela, um novo data frame. Aqui eu estou trazendo uma fonte que você pode encontrar numa área de vendas, né, o ID da venda, qual é o produto, qual a sua categoria, quantas vendas e qual o preço. Então eu tenho essas informações. Agora para os filtros, simples, eu tenho um filtro de linha, ou seja, vou pegar apenas algumas dessas linhas com alguma regra. Eu vou usar uma regra que se usa bastante, sei lá, eu quero pegar as principais vendas, as vendas mais caras. Então aqui eu coloquei acima de 100, aqui é o filtro. Então eu tenho essas 8 vendas, eu vou pegar somente as vendas que foram acima de 100 vendas, eliminei aqui esse monitor, notebook e o teclado, e você pode fazer essa mesma referência para qualquer outra coluna, né, ou regra de variável para filtrar as linhas que você quer. Para isso, eu também tenho filtros de coluna, então você quer pegar apenas algumas variáveis. Aqui nesse caso eu estou selecionando apenas a produto e vendas. É uma boa prática para você selecionar apenas as informações que você realmente vai precisar para análise. Aí com isso eu trago todas as informações do data frame, porém somente dessas duas variáveis, que nesse exemplo seria o que eu utilizaria para os próximos passos. Aqui a gente pode fazer um filtro por categoria, então deixa eu rodar aqui. Nesse caso que eu tenho um grupo, sei lá, nesse exemplo da categoria, eu tenho categoria de eletrônicos, acessórios eletrônicos. Você vai filtrar apenas eletrônicos ou acessórios. Então isso daqui é para qualquer variável que você tiver categorias, né? E você consegue filtrar apenas elas. Então se você quiser filtrar, sei lá, a sua tabela de vendas por região, por estado, por cidade, e trazendo aqui quais são as informações que você pretende usar no filtro. Fora isso, você pode ranquear também. Você pode fazer um filtro na sua base apenas utilizando principais valores, como esse exemplo que eu vou colocar aqui, o N largest, as vendas. Então as 3 maiores vendas. Poderia ser as 3 menores vendas, poderia ser qualquer outro filtro que tenha variáveis numéricas. Aí com isso, naquela mesma tabela, né, aqui dessas 8 vendas, eu peguei as 3 principais em quantidade de vendas, que aqui seria o mouse, é a principal com 300 vendas, o teclado e notebook. Eu posso fazer uma ordenação olhando para mais de uma variável, então apenas a venda, eu ordeno pela venda e também pelo preço. Então aqui é um exemplo, se você tiver a mesma quantidade de vendas, porém o preço for maior, né, de uma delas, ele vai ordenar pelo preço, no caso de um empate. Aqui nessa tabela aqui não tenho nenhum empate, mas isso aqui também
também é uma outra forma bastante utilizada que eu já fiz durante minhas soluções de análise de dados. E uma última opção de filtro aqui é por regra. Aí a regra pode ser específica, né? Então, no caso aqui, se a categoria for igual a eletrônicos, que nem eu falei, se estado é igual a São Paulo, qualquer regra que você pode fazer um if, você faz lá dentro a fórmula C no Excel, um filtro muito utilizado para quem faz essa análise por Excel, você pode fazer por aqui também. Então, eu estou fazendo aqui um filtro por categorias eletrônicos e se as vendas forem maiores que 150, quantidade de vendas. Você pode ir acrescentando os ifs, né? Igual os Cs lá dentro do Excel. Agora, vamos falar sobre variáveis. É uma grande etapa também que, enfim, a gente consegue criar várias soluções e é um dos pontos, já que a fonte de dados muitas vezes não é bem estruturada, já que você vai ter várias fontes de dados diferentes, você vai ter que tratar variáveis onde tenha datas que são em formato de texto, CPF que está em número, enfim, vários problemas que acontecem no dia a dia resolvidas por esses principais etapas. Eu vou gerar novamente um novo data frame para mostrar esses exemplos e aqui já vou mostrar como tal data frame é uma coisa que vai ser normal no seu dia a dia de analista de dados. Estou criando aqui uma fonte de dados onde tem o ID do produto, o nome e a data da compra. Aqui é o tipo de dados. O tipo do ID do produto está em inteiro, isso não é bom porque é importante que variáveis de ID estejam em texto, por exemplo. O nome está em texto, beleza, mas a data não está em data, está em objeto também, não está bem configurada. Vamos fazer as conversões. A primeira, numeral para texto, que eu falei sobre o ID, que é importante você manter em texto até para ter uma relação de chave, para ele não somar, já que não estou falando de número, e sim de um elemento que você vai usar como categoria ou como referência. Então tem essa forma de você fazer a troca e com isso tirou, ele estava inteiro, você já consegue transformar ele em texto. Agora tem outro problema que é transformar texto para data. Aqui tem uma função dentro do Pandas para se transformar em datetime e novamente. Agora, antes ele estava como texto, tá vendo? Nesse exemplo que eu acrescentei mais uma coluna para mostrar, manter o texto original e ele converteu em data. Agora você tem realmente uma coluna por data e com isso você consegue fazer cálculo de data. Se você já usou Excel, você também já teve esse mesmo problema. Se ele cara como texto, não consegue fazer operações baseadas em data. E a última aqui, o texto para numeral, são as principais transformações que você encontra no dia a dia. Ou na verdade eu não trouxe nenhum exemplo para transformar. Eu acabei usando um exemplo, estava com um exemplo de outra referência. Eu usei um exemplo que revertendo o ID que estava em texto para numérico novamente, fazendo essa conversão, eu tenho novamente o ID do produto numérico. Essa função é muito útil para dados que geralmente vêm com ponto ou vírgula e ele não entende como texto e não como numérico. Você fazer esse ajuste e mostrar para o Python, para o processo que está fazendo aqui dentro da sua análise, você está tratando de número, aí você vai conseguir fazer operações, somar, enfim, todas as análises que você pode fazer numéricas. Já dando um disclaimer, eu vou falar aqui as principais funções e tratamentos para variáveis numéricas. Vou criar uma nova tabela de exemplo, onde eu tenho valores com notação científica, tenho um número de ID e um dos principais tratamentos quando a gente fala de número é para casa decimal, você fazer um arredondamento para as casas decimais, enfim, na quantidade que você quiser. Eu dei um exemplo aqui para 3, poderia ser para 2. Então o número que está aqui grandão, até conotação científica, você pode trazer para um número padrão, coloquei aqui de 3, mas você pode fazer para 2, para 1, para 0, enfim, de acordo com o que você precisa da sua análise. Uma outra função muito utilizada para você arredondar, se o número está em vírgula, você precisa do número inteiro. Aqui, por exemplo, o arredondamento para 2 casas decimais e arredondando para 4 casas decimais. Então, notação científica, na verdade, naquele primeiro exemplo já é suficiente para resolver. A primeira tabela estava com notação científica, muitos dados de inflação, você vai pegar taxas lá do Bacen, eles vêm na notação científica, é um problema que acontecia comigo bastante para operações dentro do mercado financeiro. Então, isso aqui é uma informação importante para você ter anotado também na sua caixa de ferramentas. Vamos falar agora sobre principais tratamentos de texto. Para isso, vamos criar mais uma tabela, onde eu tenho o nome, o e-mail, data de compra. E você pode ver que aqui também, novamente, é um padrão de informação que às vezes vem quando você vai fazer importação de dados vindos de API de site não estruturados. Você pode ver que aqui a coluna está estranha, né? Tem data de compra na linha, tem data, isso aqui já acontece. É um problema que por muitas vezes você vai se deparar ao utilizar dados vindos da internet, principalmente. Aqui é a primeira expressão, usando o regex, expressão regular, forma de você trazer e filtrar e encontrar as datas na linha que você está utilizando. Você vai precisar a data que você vai precisar para análise. Se você quiser fazer tratamento de caracteres especiais, como por exemplo aquilo que tem caractere especial, que nesse caso seria o e-mail, né? Para buscar essa informação, você já vai conseguir fazer esse filtro. Tratamento de CPF, que é muito usual para quem utiliza análise desse tipo de dados de informação de pessoas. Você consegue fazer um tratamento do CPF. Tá vendo a diferença? Ele estava assim, é uma informação padrão, do jeito que é. Do CPF você vai ter somente um número, que ajuda para você criar um ID mais confiável, tem caracteres especiais. Agora, alguns tratamentos de células específicas, ou seja, uma variável específica de uma linha, ou a própria digitalmente célula do Excel. Vamos rodar mais essa tabela de exemplo, onde eu tenho possibilidades de
tratar essa tabela, você olhando ela, você já vê alguns problemas. Tratamento de valores vazios, por exemplo. Aqui nas vendas, pode ver que tem 2 valores vazios. E uma forma de tratar valores é você utilizando o valor médio nesses itens. Isso pode ser útil para você fazer alguma modelagem, algum aprendizado de máquina dentro dessa variável. Lembrando que essa parte de modelo é um outro assunto, requer muito mais complexidade e conversa. A gente definir as melhores premissas. Uma outra forma de você lidar com essa análise é remover. Então aqui eu estou pegando apenas as linhas aonde os valores onde não tenha valores vazios. Uma outra forma também é você eliminar duplicatas. Acontece bastante dependendo da base. Você identifica quais são as linhas duplicadas. A gente tem uma linha duplicada aqui na quinta linha, o João 150, tá vendo? É duplicado. Então pode ser um problema na base. Acontece em vários trabalhos. Com isso, você identificando qual é, você eliminou e tem somente as linhas não duplicadas. E aqui os erros pontuais. Então se você vê algum problema de informação, como por exemplo o NA não informado, né, comentários, você pode trocar o que estava no NA como não informado. Aí vira um padrão apenas de uma informação quando está não encontrado. O último item eu vou falar um pouco sobre enriquecer os dados. Com isso eu vou gerar mais uma tabela aqui com informações de cidade, produto, ID de venda, valor, unidade e quantidade. Para criar uma nova variável, é muito normal acontecer isso. Nesse caso eu coloquei um valor total, que eu estou multiplicando a valor da unidade por quantidade. É algo muito recorrente numa análise de dados. Pode criar qualquer tipo de fórmula, igual você criaria no Excel. Esse exemplo que eu estou dando aqui é criar um ranking. Aqui seria até legal fazer uma nova fórmula, juntar aquela fórmula de cima para você tirar e arredondar, colocar só 100 números decimais, colocar apenas o número do ranking. Então aqui você tem a ordenação, qual é a que teve maior valor, né, a venda de maior valor, e esse caso aqui é a última linha, né, que aqui foi essa venda que tá 150, o valor total, e assim sucessivamente, né. Aqui você pode criar um valor médio por categoria. Então se eu tenho aqui vendas da cidade de São Paulo, além do valor total dela, eu tenho uma média dessa categoria, o que dá para fazer análises ricas e podem responder perguntas aí do seu negócio. Coloquei também mais uma opção que são regras mais abertas. Então aqui, por exemplo, somente enriquecer, colocar como uma categoria nova, né? Apenas vendas que o valor total é maior que 100. Então se o valor total é maior que 100, true, né? Então é uma forma booleana de você filtrar e selecionar valores. Aqui você aumenta as condições. Então se eu tenho lá cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, posso colocar o nome região Sudeste, SP, RJ e MG sucessivamente. Ó, tá vendo? Aqui já tem uma nova nomenclatura, pode ser um padrão para uma saída de novo sistema, e com isso também é mais uma forma de tratamento bastante útil aí no seu dia a dia como analista de dados. E aí, curtiu o vídeo? Se você já fez alguma análise de dados antes, comenta aqui embaixo e divulgue também outros tipos de problemas e tratamentos necessários você já passou pela sua experiência e que foi necessário e eu acabei não colocando aqui no vídeo. Eu acredito que 98% dos problemas que eu passei por dados, de alguma maneira você vai acabar usando uma dessas soluções aqui que eu coloquei. E se você é novato, tá querendo entrar agora na análise de dados, te convido a fazer hoje, botar a mão na massa, que é a melhor forma de você realizar esse aprendizado, e tente seguir por essa abordagem, em tentar enxergar o todo o processo da análise que você for fazer e quebrar os pequenos problemas, desde que dados você vai conseguir colocar dentro da sua análise, o que você já tem, o que você pode enriquecer, por exemplo, o que você pode juntar, pegar e fazer uma análise de todos esses itens que eu coloquei aqui no vídeo, o que pode ser necessário para você ajustar essa base e ir para os próximos passos, que também pretendo colocar aqui no vídeo de uma maneira muito similar os itens que mais utilizei também, baseado na minha experiência. Também peço que você curta o vídeo para que o algoritmo do YouTube entenda que pessoas com interesses similares ao seu vão ter interesse também em que ele divulgue esse vídeo para essas pessoas. E no mais, te aguardo para o próximo vídeo.